Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Tô com esse design aqui do Gabriel Martinelli finalizado. A gente pode ver que o pós-produção ele traz um peso visual maior, né, nas imagens dele e no background. Tá vendo? Então a gente chega num estado interessante. Então fica até o fim dessa aula que você vai entender como que a gente chega nesse resultado aqui utilizando somente o Canva gratuito. Lembrando que a resolução é de 1080 por 1350. As imagens elas estão separadas aqui, como vocês podem ver. Então é só ir na descrição, fazer o download e me acompanhar nessa criação. Resolução de 1080 por 1350, como eu já disse. E o primeiro passo vai ser a gente criar esse background aqui, ó. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui. Deixa eu só visualizar como que ele tá. Deixa eu pegar ele aqui, jogar ele aqui pra gente ter uma visualização melhor. Opa! Interessante conseguir visualizar ele. Porque a gente vai utilizar esse elemento aqui, ó, para criar. E aí a gente não vai ter um resultado, né, 100% igual, justamente porque eu não tenho as medidas do que eu fiz ali em cima. A não ser que eu pegasse a imagem, jogasse aqui e colocasse medida por medida, mas acredito que não tenha necessidade. Então a gente vai pegar o quadrado, ó, eu coloquei nesse vermelho aqui, a cor é essa aqui, ó, só copiar. Então com esse quadrado aqui, ó, a gente pode deixar ele dessa forma aqui, ó. A gente consegue duplicar ele agora, ó, e colocar ele aqui, tá vendo? Então com esse efeito aqui, ó, a gente tem dois quadrados dessa forma, quase como se fosse um raio. A gente vai duplicar isso aqui, ó. Então selecionei os dois, dupliquei. Então eu tenho agora do mesmo tamanho, tá vendo? Posso deixar dessa forma aqui, ó. Vou duplicar novamente. Ó, o Canva vai avisar quando tiver um espaço bem semelhante, tá vendo? Então posso deixar aqui, posso aplicar isso aqui de novo, vai descer pra cá. Ele vai aparecer só um pouquinho aqui, tá vendo? Só um pedacinho aqui. E legal, a gente tem esse efeito aqui. Ó, aqui inclusive ele tá um pouquinho maior, né? Vamos tentar copiar tudo aqui. Deitar um pouco, aumentar um pouquinho. Deixar dessa forma aqui, ó. Vou colocar aqui. Então agora a gente está com esse background aqui, tá vendo? Tá um pouco parecido, eu queria chegar no máximo dessa ideia aqui, só que esse background aqui ele não tá nessa resolução. Então vamos lá, vamos baixar nossa imagem dessa forma, a gente vai chegar num resultado parecido. Estou fazendo o download dessa imagem. Assumo para vocês que essa questão de perfeccionismo, de tentar trazer o resultado 100% idêntico, tá me incomodando um pouco, mas não vai ser possível, né? Só se eu puxar as guias ali, vai demorar, não faz sentido não. Então, com essas duas imagens separadas, tá vendo? Ó? A gente tem essas duas imagens separadas, certo? A gente vai em apps. E aqui vocês já vão entender por que a gente teve que baixar, né, a nossa criação. Então vocês vão fazer essa busca aqui, ó, e vão clicar nesse primeiro. Aqui o Canva, né, ele só reconhece imagens. Então se a gente tivesse com os quadrados aqui, a gente não vai conseguir selecionar nada aqui. Então em camada inferior a gente pode vir usar a imagem selecionada aqui, ó. E essa imagem aqui a gente tem que aplicar uns efeitos antes de colocar ela ali. Se você quer ganhar dinheiro com o Canva, esse recado é para você. Eu achava que para ganhar dinheiro com o Canva você precisava ter muito conhecimento, mas eu descobri que existem muitas pessoas procurando por trabalhos simples de design, e hoje a minha renda vem totalmente do Canva. Hoje eu consigo trabalhos simples e diários de uma forma muito fácil. Isso é tão simples que qualquer iniciante pode fazer hoje mesmo. E pensando nisso, eu criei um treinamento 3 em 1, onde eu vou pegar na sua mão, te ensinar a teoria do design, ensinar a colocar isso na prática dentro do Canva e te ensinar a conseguir seus primeiros clientes. Tudo isso de forma dinâmica e rápida para que você consiga incorporar esse conhecimento e colocar ele em prática. Mas atenção, o preço do meu treinamento está tão abaixo que a qualquer momento eu vou precisar ajustar esse preço. Então clica no link da descrição, garanta o seu preço abaixo hoje mesmo. Então, o primeiro passo é pegar a nitidez e claridade e colocar em 100%.
porque como a gente vai colocar essa imagem em preto e branco, como vocês estão vendo, né? Estou colocando em preto e branco no do Tony. Ó. Estou utilizando esse cinza aqui, caso vocês queiram copiar. Eu estourei os efeitos justamente para eles ficarem visíveis mesmo com preto e branco. Agora voltando para o app aqui, ó. Em camada inferior eu já selecionei, na verdade, camada inferior é essa aqui. Né? Então, camada inferior é a imagem do Arsenal e camada superior é o background que a gente montou. E aí, multiplicação, né? A gente já tem um resultado interessante, tá vendo? A gente pode deixar dessa forma aqui. Você pode ir testando outros, mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Agora eu vou excluir as duas imagens aqui. Posso aumentar essa imagem aqui, ó, e a gente tá com uma ideia aqui mais parecida, tá vendo? Esse aqui tá só com 2 aparecendo, ó. O outro aqui de baixo ele tá um pouquinho distante. Vou deixar só com esses dois mesmo. Queria chegar nesse resultado aqui, cara, mas para esse vídeo não ficar muito longo, vamos em ajustar aqui, ó. Vamos aumentar o brilho, tá vendo, ó? Então agora a gente já volta às cores originais. A gente pode aplicar um pouquinho de contraste. Saturação nem é necessário. Um pouquinho de claridade e um pouquinho de nitidez, beleza. A gente tem esse resultado aqui. Talvez esteja mais interessante que esse. Acho que nem tinha necessidade de ter isso aqui embaixo. Vamos lá. O primeiro passo é posicionar a imagem do estádio aqui embaixo, tá vendo? Nosso estádio aqui do Arsenal. Vou posicionar a imagem do Gabriel Martinelli aqui, ó, uma delas. Né? Então ela tá aqui, ó. Vocês podem ver, tá aqui fora do estádio. Então a gente pode deixar ela aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho menor, a gente pode deixar aqui, mais ou menos aqui, ó. Legal, agora essas outras 3 imagens, a gente vai colocar todas elas, né, aqui atrás do estádio. Então a gente vai ter que entrar em camadas e selecionar essa imagem com ela pra cá, ó. Tá vendo? Essa imagem ela tá aqui, ó. A gente pode aumentar um pouquinho, deixar ela mais ou menos aqui, ó. O braço dele está mais ou menos essa distância aqui da nossa margem. Então, para deixar aqui, ó. Essa outra imagem dele, a gente vai jogar ela lá atrás, vai ficar apenas acima do background. Ela está aqui atrás, tá vendo? A gente vai dar um foco aqui no rosto dele, então, ó. Tá vendo? Aqui esse background a gente pode aumentar ele para o logo do Arsenal ficar mais visível, tá vendo? No caso não tá tão grande assim, deixa mais ou menos aqui. Cara, eu assumo que eu queria chegar no resultado mais próximo possível da arte de cima, mas a gente teria que mexer nesses elementos aqui que a gente criou. Então beleza, vou deixar dessa forma aqui. Agora a gente vai pegar essa imagem aqui, ó. Ela vai ficar nessa posição aqui, ou seja, ela vai ficar acima dessa última imagem. Vai ficar apenas acima dela, como vocês podem ver. A gente pode aumentar isso aqui, pode colocar aqui, ó, dessa forma aqui. Então a gente já tem, como vocês podem ver, né, essa diagramação aqui das nossas imagens. Ok, posicionamos nossas imagens. Eu assumo que eu estou um pouco incomodado, cara, com o background. Eu vou utilizar o que eu criei. Ó, a questão dos raios, tá vendo aqui a diferença, ó. Esse aqui eu coloquei ele menor, né? Eu consegui colocar ele mais vezes. E aqui, inclusive, o espaçamento ele não tá do mesmo tamanho dos outros. Vou deixar assim. Está me incomodando que eu queria trazer a arte igualzinho que eu criei aqui, cara.
Vamos lá, ó. Vamos nas sombras agora. Vamos fazer essa pesquisa aqui para a gente adicionar uma sombra aqui nessa imagem de fora dele. Vou duplicar isso aqui. Vou duplicar. Coloquei a imagem aqui, ó. Então, vocês viram que eu fiz 3 sombras, né? Agrupei as 3, né? Porque eu pesquisei um elemento gratuito. Caso você tenha um Canva Pro, você pode utilizar outro tipo de sombra. Ó, beleza, a gente está com essa diagramação aqui. Vou trabalhar um pouquinho das imagens, então a gente pode aplicar um pouquinho de contraste, um pouco de saturação, claridade, nitidez. A gente pode fazer isso em todas as imagens. Isso aqui, inclusive, eu acho que eu vou tentar aplicar um pouquinho de brilho, não sei se vai fazer muita diferença. Aí melhorou um pouco. Então aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo o mesmo procedimento. Aqui eu não tenho valores exatos, eu vou testando. E esse ó, já que ficou muito forte, aí eu vou removendo um pouco. Como vocês podem ver, então eu não estou contando exatamente o mesmo efeito, porque cada imagem também, né, é uma imagem diferente. Às vezes, como eu pego as imagens do Instagram, às vezes são de jogos diferentes, né? Então os níveis de saturação, essas coisas, a claridade da imagem, o tom da imagem nunca vai ser o mesmo. Então não faz sentido seguir um padrão assim, sabe? Não tem essa necessidade, a não ser, né, imagens do mesmo jogo, por exemplo. Ó, agora a gente já chegou nesse resultado aqui. O nome dele está aqui embaixo, tá vendo? Nesse aqui, talvez, ou eu deixo assim, né? Diminuo um pouquinho aqui, ó. Que eu acho que é o melhor a se fazer. Diminuir e deixar aqui dessa forma. Eu consigo aplicar o nome aqui, ó, de um jeito mais visível. Vai ficar melhor até para ler. Agora eu tô me adaptando ao que eu criei novamente aqui. Ó, vou escrever o nome dele aqui. Vou copiar daqui do título, que para mim tá mais fácil. Ó, então tô com o nome dele aqui, vou utilizar a fonte Poppins no negrito e no maiúsculo, ok? Tô me adaptando ao meu novo background, tô gostando mais dele agora. Ó, tô com a imagem aqui, com o nome, na verdade, não posso diminuir esse nome e eu quero que as letras fiquem bem espaçadas aqui, ó, pra gente ter um contraste interessante, tá vendo? Então a gente pode deixar isso aqui dessa forma aqui, ó. Gostei mais assim. Aqui tá bem legível as informações. Se vocês repararem nesse aqui de cima, ó, parece que tem menos espaço. Aqui até tem menos espaço, porque eu separei esses aqui mais do que esse aqui de baixo, né? Eu só tô conseguindo reparar agora. E esse aqui eu tô gostando mais dele agora, né? Tô me identificando mais. Ó, essas informações daqui de cima, a gente tem, ó, quarta-feira, a hora do jogo. A gente tem os símbolos. Então vou posicionar isso aqui na minha imagem e já vou mostrar para vocês alguns detalhes. Aqui vai ter que ficar um pouquinho mais abaixo, mas não tem problema. Então, ó, aqui não tem segredo, né? Aqui esses símbolos vocês vão baixar aí, né? Vai estar no pack de imagens que vocês baixarem. Aqui, ó, mesma fonte, né? Quarta-feira, 14 horas. Não vou apagar para escrever de novo. Eu copiei justamente para agilizar o tempo da criação disso aqui. E usados recentemente, né, aparece a linha que eu usei, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em formas, vão pegar uma linha, né, vamos tirar o zoom daqui para a gente visualizar essa linha. Cadê a linha que a gente colocou? A linha está aqui. A gente vai deixar essa linha no branco e a espessura dela a gente vai colocar em 2. Legal. Agora a gente vai colocar isso aqui em 90 graus. E o interessante é vocês diminuírem isso aqui antes de chegar lá, porque o Canva ficou puxando essa linha, cara. Vocês estão vendo? Então vamos aqui. Ó, vamos aqui. Deixa eu tentar achar o 90 graus aqui, vai ser difícil. Vou subir aqui em 91 graus mesmo. Já tá torto. Vou dar um zoom máximo aqui pro... Ó. O Canva foi bom agora.
Canva foi generoso, ele deixou. Porque ele que fica entortando a linha automaticamente quando você seleciona, cara. Eu não sei porquê. Agora, ó, ele grudou no símbolo do Chelsea e é isso. Vai ficar por isso mesmo. Se eu mexer a linha, eu mexi o símbolo do Chelsea. Porque o Canva é assim. Ó, tá vendo? Ó? Porque o Canva é assim, eu não sei. Se você sabe, deixa nos comentários. Mas, ó, beleza. Já posicionei aqui. A gente tá com todas as nossas informações aqui posicionadas. E uma coisa interessante que dá pra fazer aqui, ó, que eu não fiz na arte de cima, é colocar um toquezinho de luz aqui nessa imagem dele. Então a gente pode fazer essa busca aqui. Vamos filtrar para o gratuito. Já está finalizando. Vamos só pegar, quero utilizar que eu usei na aula passada. Essa aqui, tá vendo? Ela é bem suave. A gente pode colocar isso aqui no branco. A gente pode vir aqui atrás dele, ó. E atrás dele, lá ele. Ó, vamos colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Atrás dessa imagem aqui, ó. Ó, ficou interessante, tá vendo? Isso aqui é um pequeno detalhezinho, né? Mas fica mais interessante do que essa aqui, tá vendo? Então, me acostumei com essa ideia aqui que eu trouxe. Tá vendo, ó? Queria deixar ela mais ou menos aqui porque o logo ele tá me agoniando um pouco. Eu queria o logo mais centralizado. Vou subir o nome. Vamos subir o nome, vamos descer todas as imagens. Vou descer tudo aqui, ó. Vou selecionar tudo e descer tudo aqui. Então a gente, pela primeira vez, a gente está chegando num resultado um pouquinho mais diferente do que eu criei ali em cima, mas eu acredito que isso aqui está melhor. Agora eu posso descer esse logo e centralizar ele aqui, ó. Tá vendo que eu quero centralizar ele junto com as imagens aqui, pelo menos. Tá vendo aqui essas informações? Eu quero descer elas. Então eu preciso diminuir isso aqui. Quero descer essas informações aqui, ó, do jogo. Pra gente conseguir seguir o contraste. Ó, então interessante. A gente mudou um pouquinho aqui da finalização, mas vocês entenderam, para quem me acompanha aqui conseguiu entender, né, quais que seriam esses detalhes que a gente alterou um pouquinho. Vou subir só um pouco esse background aqui, cara. Para essas linhas ficarem um pouco mais centralizadas, tá vendo? Então gostei desse resultado, vou baixar essa imagem para a gente poder finalizar esse trabalho. Para quem acompanha minhas aulas sabe que eu nunca fico na dúvida assim, eu só vou replicando, né? Mas esse background aqui, ele me bugou um pouco, mas eu acho que esse resultado ficou até melhor do que o outro. Se você chegou até aqui, conseguiu me acompanhar até aqui, deixa aí nos comentários, né, se você gostou desse resultado, se acha que ele está melhor do que o de cima, né? Deixa o seu voto, pode colocar 1 ou 2 aí. Se quiser deixar uma sugestão, também fica à vontade nos comentários, deixa uma sugestão do que você gostaria de ver aqui nesse canal, né? Seja o jogador ou o time mesmo que eu já tenha trazido, tá bom? Então aqui, pra gente finalizar, a gente pode aplicar um filtro, tá vendo que o fresco ele já fica interessante. Vou diminuir um pouco da intensidade, posso aplicar um pouquinho mais de contraste aqui, ó. Um pouquinho de claridade, um pouquinho de nitidez e tá aí, ó. Vocês viram que eu não aplico tanta coisa assim, ó, a saturação não fica tão interessante, vou deixar só um pouquinho. E o interessante aqui é testar outros filtros, né, para essa aula não se prolongar mais, eu vou deixar aqui. Tá vendo? Então, a gente chegou num resultado bem interessante e eu gostei mais desse resultado agora, cara. Me familiarizei com ele, ó. Acho que ele tá mais interessante, tá mais padronizado. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima.